bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Elaine Muniz, eu sou psicóloga, trabalho no Hospital Ibiapaba, Sebans, tenho formação em psicologia hospitalar e psico-oncologia e coordeno o serviço de psicologia da instituição. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a importância aí do apoio familiar ao homem com diagnóstico de câncer de próstata. Receber o diagnóstico de câncer de próstata pode ser muito difícil para esse sujeito, né? Pois além das implicações da doença em si, ele vai poder notar mudanças em todos os aspectos da sua vida, né? Com o início do tratamento, a sua jornada desse enfrentamento começa e com ela uma série de mudanças e alterações nas suas vontades, nos seus desejos e até nos seus sentimentos. E se pensarmos, né, no homem que culturalmente pouco fala de seus sentimentos, então a gente deve ficar sim atentos no impacto que esse diagnóstico tem. Então a família, os amigos, né, o parceiro ou a parceira, eles são de fundamental importância no apoio desse paciente. Bem, no Brasil, o câncer de próstata, ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, né? Mais do que qualquer outro tipo de câncer, ele é considerado um câncer da terceira idade, né? Visto que ele é muito comum, aí, a maioria dos casos ocorrem após aí, os 65 anos, tá? Então, o aumento aí nessas taxas de incidência, ela pode ser justificada aí tanto pela evolução dos métodos de diagnóstico, tá? Pela melhoria na qualidade aí dos sistemas de informação e o aumento da expectativa de vida aí, desse sujeito, tá? Então, como ele é um câncer que ocorre na maioria após aí os 65 anos, então, quanto mais a gente vai envelhecer, esse homem envelhece, mais possibilidade de desenvolver o câncer de próstata ele tem, tá? E como é que é feito, então, o diagnóstico do câncer de próstata? Então, a maioria desse câncer ele vai ser diagnosticado no momento de rastreamento aí do PSA, tá? No sangue, ou durante aí o exame do toque retal, tá? Então, se o médico aí, se ele perceber alguma alteração nesses exames, que sugira aí a presença de um câncer de próstata, ele vai solicitar uma biópsia para aí um diagnóstico final. Receber o diagnóstico de um câncer de próstata. E aí, como é que eu vou tratar, né? Então, após o diagnóstico, o médico então vai estar discutindo aí com esse paciente a melhor forma de tratamento, e tudo isso vai depender do estágio do tumor, da localização, da saúde do paciente, né? Os possíveis efeitos colaterais, então vão estar discutindo aí. Mas no geral, as linhas de tratamento aí são da seguinte forma, né? Uma vigilância ativa, né, onde o paciente é acompanhado de perto, aí, realizando exames regulares do PSA, toque retal, e se necessário, o médico vai fazer a biópsia para verificar aí a evolução da doença e, se for necessário, iniciar algum tratamento, tá? Aí a gente tem a cirurgia. A cirurgia mais comum é a prostatectomia radical, né, para esse tipo de câncer, e nesse procedimento é realizada a retirada de toda a próstata, né, e alguns tecidos ali vizinhos, né, à glândula, tá? Um outro tratamento que a gente tem, uma outra modalidade, é a radioterapia, tá? Que é um tratamento radioterápico onde se utiliza as radiações para destruir aí ou inibir o crescimento das células cancerígenas aí, tá? Outra modalidade, a gente tem a hormonioterapia, né? Ou seja, é uma terapia hormonal, onde há uma privação de andrógeno, né, uma supressão aí desses hormônios, né, e tem como objetivo vai reduzir os níveis dos hormônios masculinos no corpo. Com isso, ele vai fazer o controle aí dessa doença. Quimioterapia, né, é o tratamento aí com medicamentos para destruir as células do câncer, administradas via intravenosa ou via oral, né, que pode aí também atingir as células cancerígenas em todo o corpo, tá?
Esses tratamentos são geralmente realizados separadamente, embora em alguns casos eles podem ser combinados. Então, tudo vai depender, o tipo de tratamento vai depender do tipo de tumor, a localização, né, o tamanho, né, o estado do paciente, tudo isso, tá? Então, cada caso é um caso e aí o médico vai estar definindo aí qual vai ser a modalidade desse tratamento. Iniciado aí o tratamento, né, esse sujeito, esse paciente, esse homem, né, ele pode aí ter efeitos colaterais do tratamento aí escolhido. E geralmente, né, ele pode estar sentindo aí fadiga, né, cansaço, ele pode ter um ganho de peso, né, um impacto na questão da infertilidade, pode haver também incontinência urinária, que é também comum na cirurgia e até mesmo na radioterapia, problemas intestinais, impotência sexual e depressão, né? Então, um dos efeitos colaterais que mais chamam atenção aí para os tratamentos do câncer de próstata e que incomoda muitos homens é a questão da impotência sexual e da infertilidade. Diante de tudo isso, né, qual que é o impacto psicológico do diagnóstico aí do câncer de próstata? Então, esse impacto ele vem sendo amplamente aí reconhecido pelos profissionais da saúde envolvidos no tratamento desse homem, né? Então, o diagnóstico do câncer de próstata ele vai estar aí despertando medo, insegurança, uma vez que esse diagnóstico ele se relaciona com a disseminação da doença, que poderia levar a óbito, né? Como também ele vai implicar na necessidade de uma mudança no comportamento sexual desse homem, que a cirurgia, a radioterapia, a hormonioterapia, todos esses tratamentos eles podem ter alterações aí na questão da sexualidade masculina, né? Então, o medo aí da disfunção sexual, ou seja, da impotência, seja ela transitória ou não, ela ameaça a autoestima do homem, né? Então, deixa esse sujeito fragilizado, podendo levar aí a depressão, a ansiedade, a tristeza, a irritabilidade. Com o tratamento, invariavelmente, o paciente terá que construir uma nova forma de funcionamento sexual, diferente de tudo que ele aprendeu, né, anteriormente, culturalmente, né? Que implica em poder, iniciativa, capacidade erétil, né? Isso tudo é visto de forma extremamente difícil, mesmo que o fato de estar vivo seja o mais importante, mas para esse sujeito as implicações na sua vida sexual têm uma importância, um peso muito grande, né? Então esse impacto ele pode ser explicado pelo fato dos homens, em geral, eles darem maior destaque à sua vida sexual, à atividade sexual, do que outras atividades, né, realizadas aí no seu cotidiano, que poderiam também proporcionar autoestima, reconhecimento, mas o peso da atividade sexual na vida desse sujeito, ela é muito grande, né? Então, frente ao tratamento, é inegável aí que esse sujeito vai ter que desenvolver uma outra identidade ou uma outra forma aí de estar vivenciando a sua sexualidade, né? Em que a confiança na aceitação dele como pessoa vai ser essencial. O diálogo aberto entre o casal ele vai ser indispensável aí nessa trajetória do tratamento, desse enfrentamento do câncer de próstata, né? Então, esse diagnóstico, esses efeitos colaterais, pode ser um fator aí de aproximação ou de afastamento entre os casais, né? Então, se o casal ele já tem aí uma vivência de afeto, de amor, de parceria, cumplicidade, as chances aí do aumento do vínculo aumentar durante essa trajetória são grandes. Por outro lado, né, se os casais aí já tendem a se distanciar, né, principalmente quando a relação já está desgastada, pode ser aí uma
questão aí que possa ser difícil para o casal. Então é fundamental manter uma conversa aberta, franca, inclusive aí com a participação aí de um médico urologista, pois este especialista ele poderá esclarecer aí como o câncer afeta a vida sexual e avaliar aí as abordagens aí para poder estar enfrentando a questão da impotência sexual. Tá? Então, como sabemos, a vida sexual do homem tem um peso importante na sua identificação, na sua identidade masculina, né? E perder essa capacidade vai gerar aí uma série de conflitos emocionais. Também sabemos da dificuldade que o homem tem em falar sobre seus sentimentos, né? Culturalmente, o homem não chora, né? Então, os familiares, né? Qual que é a importância dos familiares, então, nesse momento, né? Os familiares, os amigos, né? O parceiro ou a parceira sexual tem que ficar atento ao comportamento desse sujeito e tentando aí identificar sinais de depressão ou não. Então, a família pode fazer toda a diferença aí para o tratamento e acompanhamento do paciente, né? Então, quando a família acompanha nas consultas, no tratamento, ele se sente amparado, tranquilizado, né? Então, o suporte emocional de um familiar, de um amigo, né? Ele ajuda a encarar aí a situação sobre o ponto de vista aí do tratamento, né? Então, dividir aí os medos, as angústias, facilita na superação aí desse problema. No âmbito geral, o público masculino, ele tem muita dificuldade com relação à questão do autocuidado. Então, o parceiro, a parceira desse homem, né, observar alguns sinais, sintomas, né, algumas queixas, né, incentivar a estar buscando ajuda profissional e a partir de um diagnóstico feito acompanhar, dar suporte, né, e ficar atento aí à questão da qualidade de vida, né, na recuperação aí do câncer, isso é muito importante. Então, questão da alimentação, o sono, né, atividade física, esse suporte aí da família e dos amigos, e se necessário aí um grupo de apoio, tudo isso aí vai contribuir. A autoestima, né, vai ter um papel aí muito importante nesse processo, né, pois o paciente que tiver, se mantém aí bem informado, que cuida de si, ele vai ter aí pensamentos positivos e vai enfrentar esse tratamento de uma forma mais tranquila, né? Então, na vivência aí do enfrentamento de um câncer, invariavelmente a gente reavalia nossa vida, nossos valores, as escolhas que fazemos, né? Isso tudo provoca mudanças, né? Então, que essa mudança faça esse sujeito a repensar a sua qualidade de vida, seus hábitos, né? Para que ele se cuide mais, né? E então, o câncer de próstata, o maior impacto na vida desse sujeito, no meu entendimento, está mais ligado aí à questão da sexualidade, né, desses efeitos aí da impotência sexual, dessa disfunção erétil, da incontinência, às vezes urinária. Então, o parceiro, a parceira, ele realmente tem uma importância muito grande. Então, essas pessoas são de fundamental importância, estando do lado desse homem e buscando aí outras ajudas, outras formas aí de se relacionar, de vivenciar a questão da sexualidade. Eu espero ter contribuído com vocês sobre esse assunto, né? E agradeço a presença de todos.